eu estava estudando o livro de Mateus porque, assim, eu ouvia, mas não buscava. E de um certo tempo eu comecei a fazer igual os irmãos de Bereia, buscar e buscar, e ler a Bíblia, e ler os evangelhos, e ler. De repente eu notei que lá no livro de Mateus, quando Jesus está ali com os seus discípulos, nós percebemos que o evangelho que é pregado não tem nada a ver com o evangelho que Jesus ensinou. E eu quero falar para vocês sobre a visão de Jesus sobre os perdidos, sobre aquelas pessoas que estão perdidas. Veja bem, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37, diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. O que é seara? São muitas pessoas, mas são poucas as pessoas que estão preparadas para acolher, para desenvolver, para falar do cristianismo, né, para as pessoas. Então, no mundo que nós vivemos, existem visões maravilhosas, como, por exemplo, o pôr do sol, os rios, as montanhas, o arco-íris, que inspiram pintores a pintar belíssimos quadros e também a poetas a criar os mais belos versos. Porém, a visão que comovia Jesus era aquela das multidões que o seguiam. Essa visão deixava Jesus com aqueles olhos de paixão, aqueles olhos de amor, aqueles olhos de misericórdia. Parece estranho, mas é verdade. Nada tocava mais o seu coração e o inspirava a fazer a sua obra do que a visão que ele tinha da multidão. Da multidão. E diante disso nós podemos aprendermos 3 lições. 3 lições importantes. Veja bem. A visão de Jesus sobre as multidões. Quem eram aquelas pessoas que seguiam a Cristo? Para os imperadores romanos, eram contribuintes do tesouro. Para os oficiais de Roma, eram escravos. Para os sacerdotes, escribas e fariseus, aquelas pessoas eram um bando de fanáticos pecadores. Mas lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 36, Jesus, ele viam como ovelhas desgarradas, cansadas e sem pastor. Era assim que Jesus via. Então, essa era a visão de Jesus sobre as multidões. Também, o segundo ponto é os sentimentos de Jesus pelas multidões. Jesus amou tanto as pessoas que o seguiam, que ele baseou o seu ministério e a sua vida e a sua morte neles. Como nós vemos em João capítulo 17, versículo 12. Ele compadeceu dos pobres, dos famintos, dos enfermos e oprimidos pelo diabo. Ele se colocava no lugar delas e sentia a dor e o sofrimento dos necessitados. E também a preocupação de Jesus, o terceiro ponto, era com a seara. Jesus se preocupava com a obra de Deus. E não podemos deixar esse sentimento esfriar. Nós temos que fazer esse sentimento de Jesus expandir, continuar, nós darmos continuidade. Devemos orar sempre pedindo ao Senhor, a Ele, que levante pessoas, porque são poucos que se dispõem a trabalhar. E Jesus, ele não mudou a sua visão, ele continua com a sua visão, com o seu olhar voltado para as multidões que ainda não têm salvação. Por isso, no dia de hoje, ele chama você para fazer parte dessa equipe de pessoas que são trabalhadores em prol do reino dele, sabe? E o que eu quero dizer para vocês,
A Bíblia, ela é exata. A Bíblia, ela ensina a nós sermos obedientes aos nossos pastores, aos nossos líderes. Sim, ela ensina a nós sermos obedientes. Mas nós temos um pastor. Nós temos. Esse pastor se chama Jesus Cristo. É claro que nós precisamos de um pastor físico aqui na terra para nos instruir. Mas esse pastor, ele tem que estar coerente com a palavra de Deus. Ele tem que ter a visão de que aquela pessoa faz parte do reino de Deus e que ele tem que resgatar aquela pessoa para levá-la com ele até a porta do céu. Porque daí de lá para frente é por conta da pessoa e Deus. E existem pastores hoje que não fazem mais isso. Tem pastores hoje que, estão nem aí. Eu quero dizer para você, o pastor não é aquele que recebeu uma credencial de pastor. Não. Não. Pastor é aquele que pastoreia a vida de alguém, que ensina princípios pautados na palavra de Deus, que zela, que vai lá e aquece o coração dela quando o coração dela está esfriando, quando ela já não tem mais, ela está tão decepcionada com tudo, com a vida, e ela tenta se desgarrar. E aí, aquele bom pastor, ele não vai dizer, vem, vai voltar mais um, vai vir mais um, volta, ele vem, se ele foi, vem outros. Não, o bom pastor, ele se preocupa, ele deixa o rebanho dele e vai buscar aquela ovelha que se desgarrou. Ele vai. Assim se comporta um bom pastor, aquele que arrebanha, sabe? Em muitas passagens da Bíblia, Jesus, do Evangelho, na Bíblia, em muitas passagens dos Evangelhos na Bíblia, Jesus chama os seguidores dele de ovelhas. E você já parou para pensar por que é que ele escolheu justamente esse animalzinho para nos representar? Veja bem, como criações de ovelhas não são muito comuns aqui no Brasil, como eram na época de Jesus, nós precisamos entender o que ele quer dizer com isso, tá? Nós precisamos. Veja bem, diferente dos cães e diferente dos gatos, a ovelha, ela não é um animal assim muito inteligente, como ovelhas e gatos. Tudo que ela consegue ver é apenas a grama que está na sua frente. É isso que a ovelha consegue ver. A ovelha, o bichinho. Então, ela vai comendo e comendo sem perceber que ela está se afastando do resto do rebanho. E que há algum perigo para a sua vida ali naquele afastamento. Assim, a ovelha se perde facilmente. Por isso, o pastor é fundamental na vida dessa ovelha. Não só para lhe dar alimento e proteção, mas também para trazê-la de volta quando ela se perde. Veja bem, há ainda mais um fato importante sobre as ovelhas perdidas. Quando são encontradas, elas não seguem o pastor delas automaticamente. Não segue. Por isso é que o pastor precisa pegar a ovelha no colo e levá-la de volta ao seu rebanho. Veja bem, e Jesus ele contou para nós uma história. Eu quero achar aqui onde que está o versículo. Veja bem, em Lucas, no capítulo 15, versículo 4, 5 e 6, diz assim: alegre-se comigo, pois eu encontrei a ovelha que estava perdida. Veja bem, qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente ela nos ombros
e vai para casa. Ao chegar, reúnem os seus amigos e os seus vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Veja bem, como você pode imaginar? Jesus, ele é o pastor desta parábola. Jesus é o pastor dessa parábola. E nós somos as ovelhas. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. E Jesus, ele foi até nós e trouxe nós de volta. E nós continuamos nos perdendo, sim, ao longo do caminho, nós continuamos. E nós somos seduzidos ali pelaquela grama verde do pecado. E nós vamos nos afastando do bom pastor que é Jesus Cristo. É por isso que o cristão nunca deixará de ser ovelha. Ele sempre será dependente de Jesus para receber alimento, para receber proteção e também para trazê-lo de volta quando for preciso. Cristo é um modelo a ser seguido. Cristo é. E nós devemos reconhecer que não temos capacidade alguma de seguir o seu exemplo. Veja bem, Cristo é o nosso modelo a ser seguido, mas nós devemos reconhecer que não temos capacidade alguma de seguir o seu exemplo, porque nós somos ovelhas e ele é o pastor. O que é que nós precisamos? É que ele nos guie. Compreendeu? Que ele nos guie, que nos corrija, que nos proteja das maldades do mundo, que pode contaminar os nossos corações. Entendidos? Então, veja bem, não fique triste se você está tentando, fazendo aquele esforço todo para imitar Jesus e muitas das vezes você não tem conseguido. Simplesmente olhe para Cristo. Olhe para Cristo com a humildade de ovelha, sabe? Que depende do pastor e diga: Senhor, eu preciso de ti. Me ajuda. E Jesus, ele vai ficar muito feliz com um coração humilde, sabe? Com um coração humilde e aquebrantado. Porque ele mesmo diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, nós temos um pastor. Esse pastor se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. E é claro que esse é o nosso pastor espiritual. No mundo físico, nós precisamos também ter pastores que sigam esta trilha de cuidar, de arrebanhar, de proteger, de amar, de corrigir, sabe, curar feridas. É muito bom quando nós temos um pastor assim, não é verdade? É muito bom. É quase que uma pérola encontrada no fundo do mar. Mas existe. E eu quero agradecer você que chegou até aqui. Eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Quero pedir para você deixar likezinho. Vai lá, acione o sininho. Você sempre vai estar recebendo palavras assim. Palavras motivadoras. Palavras de ânimo. Palavras abençoadoras. Tá? Bye bye para você. Até logo.